Bom dia, pessoal. Nós hoje estamos recebendo um convidado, é o professor João Paulo, que é professor do Departamento de Medicina Social aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O João foi nosso estudante na Faculdade de Medicina, nosso residente aqui na ginecologia e obstetriz. Depois ele foi para o mundo, né? Depois ele foi para a Unicamp, fez a pós-graduação, trabalhou bastante tempo na Organização Mundial de Saúde e vai conversar hoje um pouco com a gente sobre as perspectivas para o futuro da atenção ao trabalho de parto e ao nascimento. João, é um prazer receber. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, o que eu vou conversar com vocês hoje, essas perspectivas sobre o trabalho de parto e parto, na verdade, eu vou até pedir licença para vocês, porque eu vou utilizar uma apresentação que eu fiz recentemente nos Estados Unidos. E a ideia de eu apresentar hoje foi de, justamente, uma vez que eu tinha feito essa apresentação nos Estados Unidos, eu imaginei, bom, de repente, quando surgiu o convite de fazer essa apresentação aqui, eu fazer essa conversa, né? Mas, mais do que isso daqui, do que a apresentação, que ela vai ser, espero aí, de uns 20 ou 25 minutos, eu queria ter a oportunidade, se vocês tiverem interesse, de conversar sobre o evento que eu participei. E eu vou falar então um minuto sobre o que é esse evento. Em março, mais ou menos desse ano, eu fui procurado por uma pessoa que se chama Jeffrey Smith. E essa pessoa é alguém que eu conheço de longa data. Eu conheci esse sujeito há uns 12 anos, mais ou menos, quando ele trabalhava na Tailândia. Ele é um americano, da Johns Hopkins originalmente, e trabalhava naquela organização GPAIGO, que é da Johns Hopkins, e ele estava como responsável pelo escritório da GPAIGO no Sudeste Asiático. E ele estava chegando na Tailândia e eu estava para começar na OMS. Isso era em 2007. E a gente estava num evento lá, regional. Ele estava vindo de uma temporada longa no Afeganistão, imediatamente pós a guerra. O tempo passou, eu fui para a OMS, depois eventualmente cheguei aqui na faculdade, e essa pessoa é hoje o vice-presidente da Fundação Gates para alocação e investimentos em saúde reprodutiva. Tá? E ele me procurou para participar de um evento, ajudar ele a organizar esse evento. A gente fez vários trabalhos juntos nesses 12 anos. Né? E agora, há um tempo atrás, então, em março, ele me convidou, por quê? O Bill Gates, o senhor Bill Gates, né? E ele estava interessado sobre quais seriam as perspectivas do trabalho de parto para que ele definisse linhas de investimento. Aparentemente, o Bill Gates, quando ele vai fazer novos investimentos, ele gosta de aprender sobre o assunto. Então, a cada mais ou menos uma vez a cada 3 meses, na Fundação Gates, eles organizam um evento de educação para liderança sênior da Fundação Gates, que é o Bill Gates, a Melinda Gates e esses diretores mais próximos, né? Então, aí eu fui para Seattle num evento, e foi interessante porque eu quero compartilhar essa experiência, porque nesses anos que eu tenho trabalhado com apresentação, com preparação de eventos e tal, esse foi o evento que teve o maior nível de preparação que eu já participei. Por que isso? Né? Então, em março surgiu o convite, que veio, na verdade, após uma conversa aqui no Congresso da FIGO, do ano passado, quase um ano atrás. Aí, em março, a gente teve uma primeira conversa. Em maio, eu fui para Seattle para a gente começar a organizar o evento, ver quem que seriam as pessoas para serem convidadas, e definir, né, um evento de 4 horas para o Bill Gates. Aí eu fui percebendo o seguinte: o Bill Gates, ele tem o status de um chefe de Estado.
E o staff da fundação e de todo mundo que trabalha com ele não o trata de forma diferente. E uma justificativa é a seguinte, que quando, por exemplo, o Bill Gates vai a um determinado país, ele não conversa, e ele está trabalhando sobre um tema de um assunto sobre, sei lá, malária, ele não vai conversar com o ministro da Saúde, ele vai falar com o presidente. Né? E a gente foi, então, primeiro lá, não sei se vocês já visitaram a sede da Fundação Gates, mas que é um dos lugares onde ele gasta o tempo dele. Né? Em Seattle tem lá a sede da Microsoft, que parece que ele vai uma vez por semana, passa umas 2 horas lá numa reunião, que o pessoal atualiza das coisas, mas ele não fica muito tempo lá. Aí ele fica um tempo, mais uma vez, um dia por semana, ele vai na Fundação Gates. E tem um andar, que é o andar dele. Mas o mais interessante foi que eu conheci, né, a gente acabou visitando com o pessoal que foi, onde ele passa 2 a 3 dias da semana dele, que é um laboratório, que fica entre a casa dele e a Fundação Gates. Eles falam assim, é um laboratório, né? É um laboratório que tem absolutamente de tudo. Então tem, por exemplo, tem um reator nuclear nesse laboratório, que é o lugar onde eles estão tentando fazer recarregamento de plutônio, usar lixo atômico. Então eles têm uma usina que capta energia solar, e aí o reator faz um negócio reverso. Ele em vez de tirar a energia do plutônio, ele carrega o plutônio, e aí com o plutônio carregado, aí tem um outro reator que é para demonstrar que usa o plutônio. Então tem o laboratório lá tem 4 áreas. Uma é essa área mais de física, tem uma área de biologia, que tem aqueles museus, um criador ele é muito interessado na questão da malária, né? Então tem, não sei se já ouviram falar, né? Tem um mosquito mutante, né, que eles desenvolveram lá, que ele compete com outros mosquitos. Tem um sistema que mata mosquito a laser, tem várias coisas. É um lugar lá que eles ficam fosforilando e gastando milhões de dólares, porque, afinal de contas, ele é o Bill Gates. Né? E o evento que eu fui participar, então, foi nesse lugar, foi no laboratório do Bill Gates. E então a gente teve o primeiro evento preparatório, depois tivemos em julho o segundo evento, que é já com todo mundo presente. E no dia anterior do evento, a gente estava lá, ensaio. Né? Então, ensaio, eu já imaginei que a gente fosse só, olha, essa aqui é a minha apresentação, passar os slides rapidinho. Não, eles fizeram um ensaio inteirinho. Olha, o Bill Gates vai sentar nessa cadeira, era numa mesa, assim, uma sala talvez um pouco menor que essa, uma mesa. A gente sentou em volta da mesa, ele sentou no lugar dele. Quer dizer, o Bill Gates não estava nessa hora, mas aqui que vai sentar o Bill Gates. E aí você vai sentar nessa cadeira, tinha um mapa de assentos. E você vai ser chamado nessa ordem. E todo mundo fez a apresentação inteira, né? E aí o pessoal lá, não, corrige aqui, corrige lá. E me pediram então para fazer o quê? Eu fiz a segunda apresentação. Alguém falou primeiro, antes do que eu, uma pessoa chamada Margaret Crook, da Escola de Harvard, de Saúde Pública, e ela estava falando sobre modelos de assistência ao parto. E, basicamente, o que ela conversou nesse dia foi o seguinte, da necessidade da gente repensar, e aí ela trouxe bastante evidências, né, sobre o que ela estava mostrando, né, a maneira como a gente estava organizando e organizado nos países em relação ao local de parto. E basicamente o conceito que ela vinha trabalhando era o seguinte, que o modelo que estava sendo proposto era um modelo que é mais ou menos o que a gente tem aqui, talvez com uma adição, que era o quê? Em centros, em hospitais, tem os hospitais de referência como o nosso, onde você tem um centro de parto, mas basicamente a ideia seria criar centros de parto normais, anexos a hospitais, né? E aí nos diferentes tipos. Bom, então ela fez toda uma consideração e mostrou vários dados sobre isso. Depois eu falei sobre essas perspectivas sobre o trabalho de parto e o restante do evento foi o seguinte, foram pessoas arquitetos,
mostrando, e foi uma coisa bem interessante de entender assim, como que se faz o desenho, de hospitais baseado em evidências, algo assim. Então, por que você coloca determinada peça em determinado local e alguns trials que eles mostram, e eu vou mencionar uma outra coisa aqui, assim, por exemplo, quando você randomiza mulheres para terem partos em determinadas estruturas para outras e estudar a diferença de efeito em termos da assistência. Que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar ou pensado sobre isso, né? Depois dessa parte, assim, que foi a parte mais de infraestrutura física, os arquitetos lá falando, teve uma outra passagem que foi sobre tecnologia. Então, novas tecnologias, automação de processos, principalmente uso de auxiliares de tomada de decisão, né? Então, hoje a gente usa frequentemente nos locais de assistência, a gente tem os fluxogramas, né? Isso é um mecanismo de assistência de tomada de decisão. Mas o esforço que está sendo feito no sentido de trazer a medicina de precisão para a obstetrícia e aí tentando individualizar o cuidado para aquela mulher especificamente que está na sua frente e naquela condição, né? E para isso muitas vezes você precisa somente com os fluxogramas estáticos, né? Então, por exemplo, os cartazes, a gente não consegue fazer isso. Está sendo feito um esforço para se desenvolver softwares que possam ajudar a tomar de decisão. Talvez isso seja mais aplicável para locais não como esse daqui, onde você tem pessoas muito experientes e bem informadas em relação à prática, mas para principalmente locais onde você tem pessoas com menor nível de treinamento ou iniciando na carreira tal. Então existe esse esforço do ponto de vista da informática. E aí a gente voltou para uma outra questão, que foi a questão E aí, por exemplo, nessa parte tinha a questão dos sensores, né? Muita conversa sobre sensores e equipamentos usáveis, né? Então, por exemplo, esses wearables, né? Desde relógios a roupas, a coisas que possam ser usadas para... por exemplo, tinha um pessoal lá de um grupo israelense que estava participando nessa reunião, que eles trouxeram um equipamento que é basicamente um cinto, e esse cinto ele tem sonares e tem eletrodos de monitoramento de eletrocardiograma fetal, certo? E a partir da reconstrução, então esse era um equipamento que é muito capaz de detectar, por exemplo, isolar o batimento cardíaco fetal do batimento cardíaco da mãe. E mais do que isso, ele consegue, né, vocês lembram dos estudos aí de eletrocardiograma, que com o estudo do eletrocardiograma você determina o eixo cardíaco. E eles conseguem fazer isso com o feto. E a partir disso daí, se consegue reconstruir a imagem de rotação do eixo cardíaco, ou seja, a rotação do feto e a progressão da descida. Então, a partir do momento que você consegue capturar a informação do eletrocardio fetal, usando um determinado software, você conseguiria, então, reconstruir. Seria uma maneira da gente tentar entender a orientação do feto e a descida a partir de um estímulo eletrocardiográfico. Bom, essa foi uma das coisas que eles mostraram. E aí tem uma questão lá que depois eu tenho todas essas apresentações, e a gente pode um dia ir com mais detalhe sobre essas apresentações. Mas tinha algo que me lembrou o professor Geraldo, porque tinha o pessoal que está trabalhando com infecção, e também a infecção é uma das curiosidades lá do senhor Bill Gates, né? E aí ele falava a questão de controle de infecção hospitalar. E, por exemplo, o paradigma atual é o quê? A gente tentar desinfectar
todo o equipamento que a gente usa, vamos dizer assim, o alvo nosso é buscar o máximo possível esterilidade, né? Então a gente usa soluções, limpa o berço, por exemplo, que vai receber o bebê, ou então de vez em quando a gente faz a limpeza terminal, com esse sentido. E lá, então, eles estão trabalhando com 2 linhas. Uma delas foi justamente um equipamento que faz uma emissão de luz ultravioleta na sala. Então, por exemplo, você termina de usar a sala e você põe essa luz na sala e ela emite durante um certo tempo e ela basicamente elimina todas as bactérias lá que estão vendo. Só que aí eles perceberam o seguinte: quando você faz isso, se você não fizer isso constantemente, você, na verdade, quando você realmente consegue esterilizar a esterilidade, porque o jeito que a gente limpa não atinge esse grau. Mas quando você usa um mecanismo que realmente atinge, a recolonização que acontece é com Acinetobacter, é com Pseudomonas, são germes hospitalares selecionados multiresistentes a drogas. Então, aí isso mudou o entendimento deles. Então, vamos trabalhar agora com 2 coisas. Colonização protetora. Então, existe lá agora, o que eles estão trabalhando lá é um treco, tipo um vaporizador de bactéria. Que basicamente são bactérias que são bactérias e um outro negócio que eu fiquei até com um pouco de medo, né? São 3 coisas. São bactérias que são inofensivas para a gente, mas elas colonizam e previnem, por exemplo, E. coli, Acinetobacter, elas competem, ocupam um espaço e inibem que essas que fazem mal para a gente, para o bebê, sei lá, ocupem o espaço. Então, esse é um caminho. E trabalha com essa vaporização. O outro é um vírus modificado que entra nas bactérias e acaba com elas. E um terceiro é o seguinte: eles estudando a microscopia eletrônica das superfícies, eles viram que algumas superfícies são inóspitas para as bactérias, porque elas precisam de um certo tipo de adesão. Então, eles trabalhando assim, tem uma imagem, né, que mostra justamente uma superfície que é desenvolvida para ter uma certa conformação que não permite a bactéria se aderir e se multiplicar. Isso pode ser aplicado como uma tinta ou uma espécie de um papel de parede. Então, que claro, não é visível, não é tátil, né? Você olhando é normal assim, mas na hora que você olha a microscopia eletrônica, ela tem uma estrutura dessa forma. Bom, basicamente esse foi o evento, mas eu chamou a atenção de ver, por exemplo, um grupo de engenheiros, né, discutindo a cesárea, e o Bill Gates falando da cesárea, tal, depois de um certo tempo, ele anotando, né, compulsivamente as coisas, anotando, fazendo pergunta, realmente querendo aprender aquele assunto, né, que deve ter custado cerca de uns 150 mil, 200 mil dólares para fazer esse evento, né? Pelas pessoas que foram e tudo mais. Então, é um luxo, né? Na verdade, para ele conseguir ter dinheiro para fazer isso, e para mim, eu me considerei, assim, de certa forma, privilegiado de ter participado e visto um pouco dessa história. E aí, o que eu queria, então, conversar com vocês foi sobre o que eu apresentei lá, né? O que me pediram foi o seguinte: por que o trabalho de parto é como ele é, basicamente? Né, você faz essa cara assim, né? Por quê, né? Como assim, exato? A ideia, então, foi voltar no seguinte: primeiro, nós somos sapiens, um primata superior que começou a evoluir há cerca de 10 milhões de anos atrás e existimos como espécie há cerca de uns 200 mil anos, né? E ao longo dessa história, a gente conviveu com outros humanos no planeta, né? Como, por exemplo, esse Homo heidelbergensis, ou então mesmo o Decinova, foi um outro, o Neandertal. Existiram outras espécies de humanos, 6, que conviveram com a gente no planeta.
e que a gente fez o quê? Sistematicamente acabou com eles, né? Nós, humanos, sapiens, somos exterminadores profissionais, né? Assim, a gente acabou com eles. Algumas dessas populações conseguiram ter alguma miscigenação, então a gente é possível traçar pessoas que têm gene Neandertal, então decinova, através de DNA mitocondrial. Mas basicamente nós, sapiens, acabamos com isso, né? E uma das características que nos distingue, então algumas coisas que nos distingue de outras espécies, mas também é fonte de semelhanças com outros primatas, né? O bipedalismo é uma delas. E o bipedalismo foi uma coisa interessante porque eu não parei para pensar em bipedalismo até talvez 5, 6 anos atrás, né? Eu tinha passado a formação, pelo menos, inicial em ginecologia e obstetrícia aqui, e assim, a gente não para pensar sobre essas questões maiores, né? Que não tem muito a ver com a prática. E o bipedalismo é uma delas, né? Então, o que é esse bipedalismo? A gente compartilha isso com outros primatas, né? A capacidade de se locomover. Isso nos confere uma vantagem em duas patas ou em duas pernas, né? E à medida que a gente desenvolve essa capacidade, isso permite, primeiro, que a gente se locomova de forma mais eficiente, que a gente tenha uma menor exposição ao sol, a superfície exposta ao sol é menor se você está assim do que se você está dessa forma, libera as nossas mãos para carregar ferramentas, mas isso traz um impacto, porque quanto mais eficiente é o nosso caminhar, em duas patas, em duas pernas, mais estreita tem que ser a nossa bacia, para estabilidade. Uma bacia muito ampla reduz a nossa capacidade de se locomover de pé, né? E deixa eu ver qual que é o meu próximo slide. Isso nos fez o quê? À medida que a gente foi desenvolvendo essa capacidade de ser um bipedal, né, nós nos tornamos uma espécie que foi nascida para correr. Você fala, mas o que isso tem a ver, João Paulo, com a história? Então, o bipedalismo, ele surge há cerca de mais ou menos 4 milhões de anos atrás, antes até do Homo habilis e do Erectus e tudo mais. Qual a importância de ser um efetivo para a nossa espécie de ser capaz de se locomover dessa forma? Primeiro, nós somos relativamente fracos quando a gente compara com os demais. E antes que existissem ferramentas, como por exemplo lanças ali que foram o Homo habilis, para que a gente se desenvolvesse, a gente precisava de proteína, então a gente precisava caçar. Como é que a gente caçava sendo mais fraco que os demais animais e muitas vezes a gente vivendo como família? Então a gente precisava correr bem. Por quê? São muito poucas espécies que conseguem correr longas distâncias como a gente corre. Você conta, em termos de mamíferos, menos de 5, talvez, que consigam correr 40 quilômetros ou mais. E, interessantemente, se existe uma diferença de capacidade de corrida entre homens e mulheres em termos de velocidade para distâncias curtas, essa distância ela vai se dissipando à medida que a corrida vai ficando mais longa. Então, quando a gente vê uma corrida de 100 metros, tem uma diferença significativa, 100, 400 metros. 40 quilômetros já não é tão grande. 100 quilômetros ou mais, por exemplo, essas corridas de ultramaratona, que o pessoal corre 100 quilômetros, alterna. Muitas vezes, a corrida é junta, já não tem homens e mulheres, é junta, e alterna o campeão. Às vezes um ano é uma mulher, às vezes é um homem. Então, vai diminuindo a diferença. E a outra questão é que também a idade, a importância da idade, à medida que aumenta o tamanho da corrida, diminui. Então, a hipótese que era? Que nessa época, lá atrás, as famílias, elas caçavam juntas. E caçavam como? Elas, por exemplo, identificavam um determinado antílope, separavam ele do bando e corriam atrás dele até ele entrar numa exaustão. E aí paravam, e aí eles conseguiam pegar o bicho.
Matou pelo cansaço, exatamente isso. Só que, então assim, foi essencial para a gente poder evoluir como espécie e dominar o planeta, ter essa capacidade de correr. Só que à medida que a gente conseguir essa capacidade, a gente estreitou a nossa bacia. Certo? E estreitando, aqui é umas imagens antigas aí da corrida. À medida que a gente conseguiu então se locomover melhor, se espalhou pelo mundo e tal, a gente acabou enfrentando uma segunda força contrária à nossa evolução, que foi a encefalização. Então, à medida que a gente também evoluiu e passam a ter aquelas as chamadas revoluções cognitivas que ocorreram na nossa espécie, o tamanho do cérebro nosso aumentou. E a bacia, porque a gente agora tinha que correr, diminuiu. Então, cria essa tensão. Né? E aqui, para vocês terem uma noção, então aqui são outros primatas superiores. Por exemplo, o gorila, esse é o tamanho, são proporções relativas, tá? Tamanho da pelve, a bacia do gorila e o tamanho da cabeça do bebê. E o Homo sapiens é um dos únicos aonde a cabeça ela é maior que a pelve. E isso gera uma necessidade dupla, de ter algum acavalgamento e de ter rotação. O sapiens é o único primata que acontece a rotação na bacia. Os demais nascem direto. Pluf, certo? Mas, por exemplo, o gorila, ele não é tão capaz como nós de correr e de ficar por longas distâncias, porque ele tem uma pelve maior, é menos estável. Eles chamam knuckle walkers. Eles usam essa parte aqui para apoiar, de vez em quando, o caminhar, né? Bom, nesse processo, agora a gente vem para o presente, né? Então, dessas tensões... e ali a gente tem que sempre falar, né? Que a solução evolutiva foi o quê? A gente produzir fetos relativamente prematuros. Então, quando você vê nascer um potro, ele cai, e daqui a um pouco já sai andando. Ele está muito mais maturo do que a gente. Isso também tem implicações, porque nessa história de você ter que correr para caçar, né, para caçar correndo, e era uma coisa de bando, porque, por exemplo, se você vai perseguir um antílope por 20 quilômetros, você não pode, pegou o bicho, agora vamos carregar a carcaça dele 20 quilômetros para onde está a minha família. Não, todo mundo tinha que correr junto. Então essa que era a questão, assim, tinha que correr a mulher, tinha que correr o velho, tinha que correr a criança junto atrás para conseguir pegar o bicho, ali eles comem, ficam um tempo naquele lugar e parte para uma próxima caçada, né? Bom, essa pressão evolutiva levou à circunstância que a gente tem hoje. E aqui eu trouxe alguns dados lá à época, que era, por exemplo, essa questão do modo de parto, trabalho de parto. Então, por exemplo, quando que a bacia ela se torna realmente impeditiva, né? Quando a gente tem um trabalho de parto obstruído. Provavelmente em 7 a 10% dos casos. E por isso que o benefício da cesárea máximo, ele ocorre nessa faixa entre 10 a 20%. Acima de 20% você perde benefício e tem aí agora a dúvida, ou a questão de quanto que ela, a partir de quanto que ela começa a agregar realmente morbidade do ponto de vista populacional. Né? Um dado que eu acabei mostrando lá foi o seguinte, que de uma população mais ou menos global de 300 mil partos, mais ou menos 50% esses partos podiam ser considerados normais de acordo com aquela definição, né? Um trabalho de parto espontâneo que resulta numa mulher saudável dando à luz a um recém-nascido saudável sem complicações. Então, mais ou menos metade nessa amostra global resultava dessa forma. Ou seja, hoje a gente precisa de tecnologia para assistir o parto de uma forma efetiva, porque senão em cerca de mais ou menos metade
dos casos, ou a mulher ou o bebê teriam algum problema considerável, certo? Então, para a gente conseguir reduzir aos níveis que a gente tem hoje, a gente precisa de tecnologia. O que é, de certa forma, é um senão aos movimentos assim, de parto domiciliar, né? Porque a gente tem que entender assim, que mais ou menos metade das vezes você vai ter problema, de alguma forma. Claro que você pode tentar triar e tentar reduzir esse risco, e tem um estudo, esse estudo aqui é um estudo americano, que mostra o seguinte: eles avaliaram 10 milhões de partos nos Estados Unidos e viram que em 60% você tinha pelo menos um fator de risco anteparto. E em 46% de todas as gestações houve pelo menos uma complicação inesperada. Quando a gente dividia entre baixo risco e alto risco, você vê que lá que 29% das gestações consideradas de baixo risco tinham alguma complicação inesperada. E 57%, quase 60% daquelas que eram consideradas de alto risco tinham uma complicação inesperada. Também é importante a gente, nessa conversa que a gente está tendo, né, imaginar assim, em termos de progressão de trabalho de parto. E alguns de vocês já viram esse dado, né, essa imagem de um estudo que eu tive a oportunidade de participar, que a gente seguiu 10 mil mulheres de forma detalhada lá na África. E aqui vocês vão ver sendo plotados em cinza a progressão do trabalho de parto em horas versus a dilatação, né? Hora versus a dilatação. Essa é a tradicional linha de alerta e essa é a tradicional linha de ação. Em cinza são as mulheres que estão tendo um trabalho de parto sem nenhuma complicação, e em algum momento vai aparecer as mulheres com trabalho de parto que tiveram complicações, né? E desse trabalho, parece que parou? Parou de traçar, né? Acho que deu algum pau ali na amostragem. Mas basicamente, quando ele completa o gráfico, a gente vê uma grande dispersão, uma grande variabilidade de progressão, e não necessariamente tem um padrão assim, ó, as mulheres que têm um parto muito mais lento, e quando é muito mais lento, você aumenta o risco, cerca de 40%. Mas é muito mais lento. É cerca de os trabalhos de parto que duram mais que 16 horas. Né? Aí você tem um aumento de risco considerável. No restante, tem uma dispersão. E a ideia, então, aqui é tentar entender por que acontece essa dispersão, né? Por que tem essa variabilidade? Bom, quando a gente vai revisar, e foi interessante para mim fazer essa revisão da endocrinologia da parturição. Primeiro, são múltiplos fatores, hormônios e receptores envolvidos na questão, mas algo que é interessante, que me pareceu interessante, e eles têm estudado essa cascata do medo, né? Então, sempre que a gente tem estresse e medo, existe uma liberação de adrenalina e outras catecolaminas. Por que isso interfere com o trabalho de parto? Bom, primeiro que a adrenalina ela atrapalha a produção e a liberação de ocitocina durante o trabalho de parto. Evolutivamente, o pessoal acredita que seja pelo seguinte: quando a mulher estava em trabalho de parto, imagina, a gente está falando de uma pressão evolutiva, né? Então a gente está falando de centenas de milhares de anos atrás, quando esse mecanismo de parto foi selecionado e foi, vamos dizer assim, fixado para a nossa espécie. Quando você estiver numa situação de medo ou de estresse, não é interessante continuar o trabalho de parto. Você tem que parar o trabalho de parto para você poder procurar um local mais seguro para ter o bebê. Então, esse é o mecanismo de seleção proposto para quem estuda a biologia evolutiva do trabalho de parto, que eu descobri que é uma área de pesquisa, né? Só que isso tem algum problema. Quando você tem adrenalina e catecolamina, você tira o sangue do abdômen e, potencialmente, você favorece a ocorrência de insuficiência placentária por diminuição da circulação sanguínea, né? E contribuição, então, para o estresse, o sofrimento fetal. Bom, então, a ideia,
quando a gente hoje constrói estruturas que levem as mulheres a sentir medo ou estresse, a gente evoca esse mecanismo lá de trás. Diminui a frequência de trabalho de parto e potencialmente aumenta o sofrimento fetal. E o que nos leva a fazer intervenções. Né? Porque daí quantas vezes a gente não internou uma mulher que parecia que estava em trabalho de parto, entrou dentro da enfermaria de pré-parto, parou, né? E aí começa a cascata de intervenção. Então vamos agora induzir ou vamos conduzir esse trabalho de parto. Tem uma outra coisa interessante que esse é um trabalho de 2008 que mostra o seguinte, que a melatonina ela potencializa os receptores do tipo de ocitocina do tipo 2 e com isso ela aumenta a contratilidade uterina. Aí, pessoal, os arquitetos que trabalham nessa interface pensaram o seguinte, e aqui é uma publicação do ano passado, aliás, 22 de janeiro de 2019, nessa revista que chama Scientific Reports, que é uma revista da Nature, né? Então, esse pessoal aqui, eles desenvolveram um laboratório, que era a sala de parto. Então, baseado nesses princípios que a gente podia chamar de humanização, mas basicamente é o seguinte, você esconder todo o material médico em painéis, isso é uma sala de parto, mas nenhum material, equipamento fica visível. Se você precisar, você está lá. Você abre o armário, está ali a fonte de oxigênio. Se for o caso, abre o armário, está o equipamento de reanimação, mas nenhum material médico fica visível. E você conseguiria controlar nessas salas laboratório, a questão sensória, né? Então, por exemplo, a luminosidade, eventualmente acesso à luz natural, algumas coisas que você modula. E eles fizeram isso de forma comparada. E observaram, então, por exemplo, aqui é uma pena que está ruim. Então, aqui é uma sala padrão, e aqui é a quantidade de luz. Então, você vê que nas salas padrão, a quantidade de luz ela é bem maior do que nessas salas preparadas para essa finalidade. E tinham certas programações. Então, eles chamam aqui, por exemplo, uma sala que é relaxante. Aí outra sala que sei lá, acalmante. Outra, atmosférica. Então, tentando estudar a luz, intensidade de luz, com a progressão do trabalho de parto. E o que eles encontraram nesse estudo aqui? Que, basicamente, na sala padrão, comparando a sala sensória, que eles chamam, você tem uma redução do risco de cesárea de 64%. E o uso de ocitocina em torno de 29%. Pensando assim, os mecanismos evolutivos da nossa espécie, como que a gente poderia modulá-los e otimizá-los para a finalidade que a gente quer. Então, basicamente, na sala sensória, que é calmante e relaxante, menos estresse, mais melatonina, e eles encontraram menos intervenções durante o trabalho de parto. E foi publicado também naquele ano o protocolo, eu coloquei de lado para não associar com esse daqui, o protocolo de um trial, que também trabalha com essas questões sensórias. E por que eu coloquei? Porque, de repente, é algo que a gente, ou outros lugares, possam se inspirar para estudar local de parto diante dessas variáveis e o desfecho. Né? Então, tem esse estudo sendo feito lá na Suécia, o protocolo está publicado com detalhes, assim, o que você tem que fazer para estudar essa questão. Né? Então, assim, a ideia lá, nessa minha conversa com o pessoal lá, foi de tentar mostrar, então, esses mecanismos evolutivos e dizer que, além da questão endócrina, a importância, a importância dos fatores sociais e culturais, ele tem um reflexo na nossa
endocrinologia, e através provavelmente desses mecanismos que a gente observa as diferenças de efeito. Eu acho que está bom se eu parar agora, e depois a gente pode conversar, se vocês quiserem, sobre esse assunto. Em outra ocasião eu posso mostrar com mais detalhes essas outras apresentações que foram feitas lá, mas aí não são apresentações minhas. É isso, pessoal.